A nossa história começa com uma mulher falando sobre os heróis, que são aqueles que destroem o que não é razoável e sempre repitam a tragédia em novos tons. E quase sempre os heróis recebem um fim prematuro, pois acabam sendo traídos por alguém que confiam, ou eles acabam caindo que nem patinhos nas armadilhas dos inimigos. Porém, aqui meus amigos, um certo herói tinha poderes demais. As pessoas temiam sua força extremamente grande, e também acabavam evitando ele, e criavam notícias falsas ao seu respeito. E mesmo quando esse herói andava à beira da morte, mesmo assim ele continuou salvando as pessoas e isso infelizmente custou seu próprio coração. E quando ele finalmente conseguiu salvar o mundo, ele orou aos deuses, dizendo: na próxima vez que eu renascer, e em seguida vemos uma jovem parecida com uma anja derrubando uma lágrima sobre o seu corpo. Então ouvimos o irmão do herói que foi renascido chamando, e o nome desse herói era Allen. E após acordar, o seu irmão o insulta, o chamando de inútil, que ainda bem que ele finalmente acordou, pois os pais deles estavam chamando ele para se arrumar logo. E ele continua o insultando, dizendo que ele era apenas um lixo e não merecia o conforto que tinha, e fica frustrado pelo seu pai ser muito mole com ele, e se perguntando se o coroa fazia ideia o quanto ele sofre por ter um irmão mais velho, e não só isso, um irmão mais velho que é inútil. Porém, tudo isso iria acabar a partir daquele dia. A hora finalmente havia chegado e ele dá um sorriso de canto, e então Allen chega até o trono do seu pai e escuta dizendo que ele tinha nascido na família ducal de Westfeld há 15 anos, e todo esse tempo ele nunca saiu do nível 1, o que o frustrava bastante. Ver o seu filho em um estado 0 era algo terrível, e ele continua dizendo que todos os seus atributos têm valores comuns, e para piorar isso, na cerimônia da bênção realizada no outro dia, ele não tinha recebido nenhum tipo de dom. Naquele mundo, todas as crianças recebem um dom dos deuses como presente. Não receber um dom era algo sem precedentes, que até mesmo ele, o Allen, como um idiota que era, deveria entender isso, não é mesmo? Mas o Allen apenas escuta e afirma, e seu pai continua dizendo que o herdeiro da família Westphal era mais do que uma decepção, um fracasso que mancha o nome da família e cobre de vergonha. Então assim, a partir de hoje, naquele momento, a família ducal de Westphal estava expulsando ele da família. Porém, o Allen não parecia se importar muito com isso não, pois ele fica olhando para a casa da sua família ao lado de fora. Ele se espreguiça falando que ele está oficialmente livre daquela coisa, e meio frustrado porque ele nunca imaginaria que teria reencarnado como filho de um duque, que por sinal, né, era extremamente horrível, mas ele não se deixa abalar porque finalmente ele poderia encontrar o seu caminho, e iria procurar a paz que ele tanto queria na sua vida anterior. E então, ele vai para as terras das fronteiras leste, e no território dos Westphal. Ele não tinha ideia de como era aquele local, mas ele tem quase certeza de que ninguém vai se intrometer, e não vai se envolver em nenhum problema e vai poder viver uma vida simples e agradável. E diferente da vida anterior, ninguém terá medo dele. E ele pensava tudo isso enquanto ele pescava. Em seguida, após andar bastante, ele acaba encontrando um local para descansar. Porém, ele consegue ver algo que o impressiona. Dizendo ser uma situação bastante terrível, então vemos um lobo feito de rochas, e uma garota de cabelos vermelhos e um escudo e espada atacando aqueles lobos que partem para cima dela. E ela pensa, não adianta, quanto mais eu ataco, mais eles reagem. E eu nunca ouvi falar de monstros como esses. Nesse ritmo, eles chegarão até Lizzie Sama, que é a garota que está atrás dela que fica preocupada com uma defensora chamada de Beatriz. E de repente o lobo ataca novamente. E a Beatriz se defende com o escudo falando para Lizzie fugir, pois ela iria segurar os monstros. Mas Lizzie diz que não podia deixá-la para trás. E a Beatriz fala que ela apenas deveria cumprir o seu dever. E o Allen vê tudo aquilo pensando o que a princesa do reino de Aduastela, Lizzie Aduastela, está fazendo num local como aquele. E lembra de um flashback de um homem falando para Lizzie para ver aquele fracassado que é o Allen, dizendo que era muito triste a vida do seu pai pois perdeu a esposa. E ficar só com um filho fracassado como lembrança era muito triste. Mas ela não gostava muito daquele papo e fala para o homem pedir desculpas, o que acaba surpreendendo o Allen. E ela continua defendendo ele para aquele homem. E então ele pensa o que ele poderia fazer para ajudá-la, pois se fosse possível gostaria de evitar um dos usos de poderes que ele tinha na vida anterior, e isso na frente de qualquer outra pessoa. E no momento em que ele pensava, Beatriz infelizmente foi derrubada por um dos cachorros e em seguida leva um ataque muito forte. E o Allen vai ajudá-la, pois quem estava ao seu lado acreditou nele e o via com bons olhos. A Lizzie, vendo os doguinhos se aproximando, dizia que via a morte vindo, e diz que não entendia por que a única coisa que via na sua mente era o Allen, e até grita o nome dele. E nesse exato momento o Allen acaba aparecendo segurando o cachorro com apenas uma mão, e ela fica surpresa e confusa se perguntando o que ele fazia ali. E ele diz para ela que posteriormente eles conversariam melhor, e em seguida ele faz uma breve análise usando uma habilidade dele, e acaba vendo que aqueles lobos tinham um núcleo que, se quebrasse aqueles núcleos, seria o fim daqueles lobos miseráveis. Mas antes de continuar o vídeo aqui, se vocês curtiam os animes que estão saindo na temporada e animes antigos muito bons, se inscreva aqui no canal para nos ajudar. Sai mais de um vídeo diário todos os dias aqui. Mas sem mais enrolação, vamos continuar. E em seguida ele lança uma habilidade para deletar a existência deles. E o cara, mano, é tão bravo que ele destrói 3 em uma só vez. A Lizzie
na qual ela ia até o pico da entrada principal, enquanto eles dão a volta por trás para cercarem o dragão. Porém, o Allen prefere ir na frente, e a Kira não permite isso, pois ela não quer que ele cuide de tudo isso sozinho, dizendo que ele não é uma pessoa normal, e que depois ela gostaria de trocar alguns socos com ele, mas queria derrotar o dragão primeiro. Em seguida, então, eles acabam partindo para a missão, e então Allen, Beatrice e Lizzie começaram a subir a montanha com uma corda. O Allen um pouco preocupado com a Lizzie, mas ela o agradece sabendo que apesar do seu visual frágil, ela tinha um entendimento de autodefesa. Em seguida, a Beatrice acha estranho, pois a família do Allen sempre é agressiva, e notam a presença de monstros, principalmente um dragão, e já vai resolver rapidamente, então eles conseguiram subir. Porém, o Allen suspeitava que a família dele tinha uma ligação com aquele dragão, e que a vila de Clone provavelmente tinha sido construída com os propósitos de oferecer sacrifícios. Ou seja, a família Westfield estava pegando emprestado o poder de um dragão, e isso para manter a paz nas terras fronteiriças. Quando de repente o vulcão entra em erupção e o dragão ataca a Kira. Porém, ela consegue desviar e em seguida ataca o dragão com uma habilidade de trovão. Porém, não adianta absolutamente nada. O dragão então se mantém de pé e ainda dá risada perguntando se ela tinha ido brincar com ele. Ele então mostra que estava com a criança, e se ela quisesse matá-lo, infelizmente a criança que ela queria tanto salvar estaria no fogo cruzado. Ela então fica muito brava com isso e após ouvi-lo falar bastante, ela decide lançar outra habilidade nele, porém novamente não tem efeito algum. Em seguida então, ele derruba ela com um rabo, e ele fica desapontado pois não serviu para tirar o tédio dele, e quando ele vai acabar com a sua vida, Allen surge e arranca a sua asa. Então todos se aproximam de Akira e o dragão estava com muita raiva. Ele então vai até o Allen, que prepara outra habilidade para lançar no dragão, e o dragão fica sem entender como que ele poderia ter sido ferido por um cara que estava com uma lâmina cega. O dragão tenta pegar as meninas para chantagear o Allen, porém a Lizzie confia nele, e ele vê a maneira como ela olha para ele, e como as coisas são diferentes naquela vida, e assim vai até o dragão para atacá-lo novamente. E antes que o dragão pudesse atacar as meninas covardemente, ele consegue feri-lo e finalmente o dragão é derrotado. Se vocês quiserem parte 2 dessa obra, é só comentarem aqui parte 2 e deixarem muito like. Se inscreva no canal também para apoiar nosso trabalho. Até o próximo vídeo e valeu!